Welcome back to Neutrality Studies, everybody. My name is Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies, pessoal. Meu nome é Pascal Lotas e hoje eu vou conversar com Giles Chance, autor dos livros Doing Business in China e China and the Credit Crisis, dois trabalhos fascinantes. Ele está prestes a lançar um novo livro sobre o impacto global da China em tecnologia, geopolítica e na nova ordem multipolar. Achei que seria um ótimo tema para a gente conversar. Giles, seja bem-vindo. Thing to talk about. Giles, welcome. Pascal, well, thank you very much for having me, and I just want to, Pascal, muito obrigado por me receber. Antes de começar a falar um pouco sobre mim, quero registrar que sou um grande admirador da sua plataforma. Acho que existe hoje uma necessidade enorme e cada vez maior de verdade e de discussões verdadeiras, livres de todo tipo de censura. Infelizmente, a gente vê esse problema não só na China, mas também no Ocidente. Então é realmente um prazer estar no seu programa e me sinto muito honrado por isso. Muito obrigado por me convidar. Thank you very much for having me. Thank you very much. Muito obrigado. Valeu por entrar online com a gente. Então conta um pouco mais sobre você e sobre a sua trajetória. Como é que você acabou ficando tão ligado à China e ao mundo dos negócios por lá? I thought I'd better say a little bit about my background. Achei melhor falar um pouco sobre o meu histórico, porque muita gente fala muita coisa sobre a China e sobre vários outros assuntos. E é importante mostrar que a gente sabe do que está falando. Eu me envolvi com a China, primeiro, porque conheci uma chinesa no Banco Mundial, em 1984, quando eu trabalhava lá. Ela era de Pequim, e naquela época quase não havia pessoas da China continental trabalhando nos Estados Unidos, nem mesmo no Banco Mundial. A gente começou a namorar, se casou em Londres 4 anos depois, e eu acabei indo para a China conhecer a família dela em abril de 1988. Eu tinha 37 anos, e foi a primeira vez que fui à China. E a partir disso, a gente desenvolveu primeiro atividades, um negócio muito bem sucedido, que prestava consultoria para multinacionais como a Boots, a Marks Spencer, a Vodafone, a Rolls-Royce e outras empresas britânicas e também europeias que atuavam na China, até 1995. A gente também ajudou muitas empresas estatais chinesas, porque naquela época, no começo dos anos 90, praticamente não existiam empresas privadas na China, a adquirir tecnologia, comprar tecnologia, para deixar claro, da Europa e em 1 ou 2 casos dos Estados Unidos. Isso durou 6 anos, até meados de 1995. Nessa época, já tínhamos 2 filhos pequenos, então eu decidi que tocar um negócio com cerca de 10 ou 15 funcionários e viver viajando o tempo todo não era muito compatível com criar 2 crianças pequenas. Você precisa escolher uma coisa ou outra. Então a gente vendeu a empresa. E a segunda grande atividade que eu tive com a China aconteceu bem mais tarde, quando meus filhos já estavam na escola. Em 2003, a gente montou uma operação bem pequena de banco de investimento, que era uma subsidiária de um banco muito maior. O foco era ajudar empresas privadas chinesas a levantar capital em Hong Kong e também em Londres, no mercado de ações. O primeiro negócio que fizemos foi com uma pequena montadora chinesa chamada Geely, que talvez você já tenha ouvido falar. Hoje, a Geely é a segunda maior fabricante de carros da China, atrás apenas da BYD, e é uma das líderes na indústria de veículos elétricos. Entre 2003 e o fim de 2007, fizemos muitos negócios com empresas privadas chinesas. E, por sorte, vendemos a empresa pouco antes da crise e da grande saída do mercado. Depois disso, passei uns 10 ou 12 anos dando aulas no Dartmouth College. Seu escola é uma Ivy League, is the right. Mas de basis, e de notas, na cidade de Pequim. Então essa é a minha experiência com a China. Eu a vi quando ainda estava começando a se desenvolver, numa época em que a economia era totalmente controlada pelo governo. O surgimento do setor privado foi, de fato, o que criou a economia chinesa moderna, junto com a orientação de Pequim, que é algo importante.
E eu acompanhei todo esse processo, até o fortalecimento do setor privado. Depois, como professor visitante na Universidade de Pequim, conversei com meus alunos e com outros professores sobre o que eles pensavam do resto do mundo e também sobre o que pensavam da própria China. Então, eu acredito e espero que essa seja uma boa base para os comentários que vou fazer e para a conversa que a gente vai ter. Então, quer dizer, a partir de todas essas experiências, como você passou a entender o mundo dos negócios na China e o que o torna diferente? E talvez, como isso se conecta com o modelo de desenvolvimento chinês? Porque nos últimos 30 anos, eu acho que a China é simplesmente o modelo mais bem-sucedido do mundo em tirar 800 milhões de pessoas da pobreza e levá-las para a classe média. Isso é algo sem precedentes, sem comparação, e tem a ver com a forma como todo o sistema funciona e como ele permitiu que os negócios acontecessem. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que é algo completamente o primeiro ponto de partida com a China, ou com outros países fora da América do Norte e da Europa, é que a China é totalmente diferente de nós. Eles vêm de um lugar completamente diferente. E isso é muito difícil. Acho que os primeiros passos que o Ocidente deu em relação à China, primeiro pelos Estados Unidos, e a Europa, claro, vem seguindo os Estados Unidos há muito tempo, então vou falar dos Estados Unidos aqui como uma espécie de representante da Europa nesse contexto. Foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. A aprovação aconteceu em novembro de 1999 pelos americanos, e depois eles realmente seguiram adiante em 2001. Os Estados Unidos apoiaram essa ideia porque achavam que se trouxessem a China para dentro da Organização Mundial do Comércio, para dentro do mundo que eles dominavam, a China acabaria se tornando parecida com os Estados Unidos e poderia se encaixar no sistema americano. Era isso que eles pensavam na época. Vamos transformar a China numa democracia liberal. Era realmente nisso que o pessoal em Washington acreditava em 99, 2001. E tenho certeza de que dá para perceber isso agora. Era assim que eles pensavam. Mas o que eles não entenderam, claro, é que a China é completamente diferente. Os chineses tinham ideias bem diferentes das dos americanos. E a China é uma cultura muito antiga, como todo mundo sabe, tem pelo menos 5.000 anos de história registrada, e vai ainda mais longe se a gente olhar além disso. Então a forma como os chineses se viam e viam o Ocidente era bem diferente do que os americanos pensavam sobre a China. E isso continua sendo verdade até hoje. Então, voltando à sua pergunta, por que a China tem sido tão bem-sucedida? Eu diria que é uma combinação de pragmatismo, um governo de cima para baixo bastante esclarecido e, principalmente, o talento empreendedor e os dons comerciais do povo chinês. Isso resumindo numa frase. I would say, in one sentence. You'd like me to say some more, wouldn't you? Você queria dizer mais alguma coisa, né? Olha, uma pausa bem rápida porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo, a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, de volta ao vídeo. Talvez a gente possa falar um pouco mais sobre o modelo de desenvolvimento que eles seguiram. Porque sim, tudo bem. Eles entraram na Organização Mundial do Comércio, abriram de verdade a economia e, de certa forma, aceitaram se tornar a fábrica do mundo, né? E começaram a produzir a preços realmente baixos. E por muito tempo, sabe, teve alguns economistas que diziam: os chineses estão ficando com a pior parte do acordo. Porque quando você olha para a chamada curva do sorriso, que mostra onde o valor agregado é gerado, parecia que ser apenas a fábrica do mundo não levaria muito longe. Mas não, levou a China muito, muito longe. E o país se desenvolveu em várias direções diferentes. Como você percebeu isso?
situations. How did you perceive Well, that the period? starting point really was, I mean, Bom, o ponto de partida foi, na verdade, que eu acho que a gente precisa falar sobre o papel das pessoas, porque ele é muito importante. Deng Xiaoping. A China teve muita sorte de que quando Mao morreu, Deng Xiaoping, que tinha sido colega dele por muitos anos, desde os anos 1920, na formação do Partido Comunista Chinês, era um homem muito pragmático e extremamente inteligente. Na verdade, brilhante. Ele percebeu que era preciso uma mudança completa em relação ao período de Mao, a Revolução Cultural e tudo aquilo. E ele conhecia profundamente o potencial da China. Então, depois de um tempo razoável, a partir do fim dos anos 70, ele começou a incentivar mudanças, reformas. Essas transformações levaram tempo para acontecer. Mas aos poucos, ao longo dos anos, os chineses começaram a pensar em fazer as coisas por conta própria, em abrir seus próprios negócios. E as empresas estatais foram incentivadas a ir para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, comprar tecnologia de outros lugares, trazer de volta, aprender com ela e aplicar. Em outras palavras, modernizar a economia chinesa. Outro desenvolvimento importante que começou, de fato, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, foi o que aconteceu com o povo chinês em Guangdong, a província de Guangdong, que fica ao lado de Hong Kong. Os chineses de Hong Kong viram ali uma oportunidade. Eles atravessaram a fronteira, conversaram com as pessoas em Guangdong e montaram fábricas logo do outro lado, bem perto de Hong Kong, para produzir todo tipo de produto muito barato, como sapatos, chapéus, roupas, esse tipo de coisa. Eles perceberam que havia ali uma quantidade praticamente infinita de mão de obra muito barata. E foi aí que começou todo o processo de exportação e também o setor privado na China, a partir de Hong Kong e de Guangdong. E quando você deve se lembrar que houve uma interrupção na Praça da Paz Celestial, em 1989, no dia 4 de maio, quando o governo chinês atirou nos manifestantes. Basicamente, a economia parou por 2 ou 3 anos, porque Deng ficou apavorado com a instabilidade e os chineses também ficaram com medo. Mas ele fez uma visita alguns anos depois, em 1992. Para onde ele foi? Ele foi para o sudeste da China, para Guangdong, e foi ali que começou toda a revolução econômica na China. Ele foi até lá e disse em voz alta algo como: "Deixem 1000 flores florescer e 100 pensamentos se manifestar." Ou seja, deixem as pessoas fazerem o que quiserem e dizerem o que quiserem. E nós não vamos impedi-las de fazer isso. E isso foi uma mudança enorme para a China. Foi um sinal claro para o povo chinês de que os freios tinham sido soltos e que eles podiam avançar de verdade. Isso começa mesmo a partir de 1992. Se a gente olhar o crescimento das exportações da China de 1992 até 2000, houve uma transformação espetacular. E depois de 2000 em diante, aliás, eu até anotei um ponto para comentar mais tarde, se a gente pegar os últimos 3 meses de cada ano, de 1998 até 2006, estamos falando das exportações chinesas para os Estados Unidos da América. Nos últimos 3 meses de 1998, de outubro a dezembro, o total foi de 19 bilhões de dólares, 19,1. Em 2003, o total já era de 43,9 bilhões, e em 2006, 81,3 bilhões, ou seja, de 1998, com 19 bilhões, para 2006, com 81 bilhões. Foi nesse ritmo impressionante que tudo cresceu e se desenvolveu. The total was $81.3 billion. So from 1998, the last 3 months of the year, 19 to 2006, 81 billion. That's how fast the whole thing expanded and developed. And my first book actually was really about the first... E o meu primeiro livro, na verdade, falava sobre isso. A primeira parte era sobre essa explosão extraordinária das exportações da China para o mundo desenvolvido, especialmente para os Estados Unidos. Isso teve um impacto enorme nos níveis de preços. E, na verdade, é por isso que o título do livro era China e a Crise do Crédito. Porque o que aconteceu depois de 2000, 2001,
foi que o Greenspan, que era o presidente do Banco Central, o presidente do Fed, claro, muito influenciado pelo Bernanke, que na época era professor em Princeton, acreditava que havia uma demanda insuficiente nos Estados Unidos. E ele manteve as taxas de juros muito baixas por muito tempo, até 2003, 2004. Na verdade, ele foi bastante criticado na época por fazer isso por pessoas como William White, que era presidente do Banco de Compensações Internacionais. Mas o Greenspan fez isso, e o resultado foi que o sistema financeiro americano ficou completamente superaquecido. A gente tinha uma expressão que surgiu lá por 2002, 2003, chamada busca por rendimento. As taxas de juros estavam em 1,5% por muito tempo, e os banqueiros nos Estados Unidos precisavam criar instrumentos que dessem retornos de 3, 4, 5%. E foi daí que nasceu toda a indústria do subprime. No livro, eu argumento que a inflação de preços contida que vimos nos Estados Unidos do meio para os anos 90 até os 2000 não foi resultado de uma demanda fraca, como o Greenspan e o Bernanke acreditavam, mas sim do impacto da globalização e, na verdade, de um processo de deflação. A entrada da China no cenário global, e, na verdade, se a gente considerar que naquela época, com a população que tinha, a China representava algo entre 20% e 25% da população mundial, hoje não é mais assim, porque a África e a Indonésia cresceram muito em população, mas naquela época era algo em torno de 23%, 25%. E se de repente você adiciona 1/4 da população do planeta, o impacto vai ser enorme. Eu me lembro de ter sido entrevistado pela BBC News por volta do ano 2000. Os apresentadores estavam sentados à mesa e me perguntaram. Eu trabalhava num banco que a gente tinha fundado e já era relativamente conhecido por causa disso, então me chamavam com frequência para falar sobre esses assuntos. E o entrevistador disse, Sr. Chance, o que significa a entrada da China na Organização Mundial do Comércio? E eu disse, olha, se você juntar cerca de 1/4 da população mundial com o resto do mundo, é claro que isso vai ter um impacto enorme. E os apresentadores de notícias falaram como se eu estivesse em outro planeta. Eles nem conseguiam começar a entender o que aquilo significava. E eu acho que esse foi o problema do Sr. Bernanke e do Sr. Greenspan. Eles simplesmente não tinham noção do impacto que os Estados Unidos estavam causando no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Então, essa política de manter as taxas de juros baixas por muito tempo, por causa da falta de demanda, foi um erro. E isso levou à crise de crédito. E a crise de crédito acabou levando à flexibilização quantitativa, que foi um erro enorme. Um erro enorme. Por quê? Porque criou níveis de endividamento gigantescos nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha, na Itália. E todos esses países têm uma relação dívida-PIB bem acima de, entre 100% e 140%. Eu acho que a Itália está em torno de 150%. E isso tudo não é sustentável. Em algum momento, algo vai ter que acontecer e vai haver uma grande crise financeira. Na minha visão, tudo isso vem de um erro de diagnóstico lá no começo dos anos 2000 sobre o impacto da China na economia global. Esse foi o tema principal do livro que eu escrevi em 2009. E desde então, vale dizer, desde 2009, houve muita pesquisa econômica sobre o assunto. Hoje de manhã mesmo, eu estava lendo um artigo do Banco da França, de 2022. E agora, já é amplamente aceito entre os economistas que a globalização, ou seja, a entrada da China no restante do mundo, realmente criou uma pressão significativa para baixo nos níveis de preços em toda a Europa e nos Estados Unidos. E que isso foi, ou ainda é, responsável por algo em torno de 2 a 3% a menos de inflação do que teria ocorrido de outra forma. Mas os economistas são muito bons em olhar para trás. Naquela época, em 2008, 9, 10, ninguém entendeu isso, exceto eu, na verdade, porque eu estava trabalhando na China.
Eu vi tudo isso acontecendo. Eu me formei numa escola de negócios nos Estados Unidos, e foi por isso que escrevi o livro China e a Crise do Crédito. Na verdade, o livro fala sobre como a China não causou a crise do crédito de propósito, mas que sem a entrada da China no mercado global, a crise simplesmente não teria acontecido. E a gente também não teria tido o afrouxamento quantitativo. O outro problema, claro, foram os senhores Bernanke e Greenspan. O Bernanke fez o doutorado dele em Princeton, ou em Harvard, acho, sobre a Grande Depressão do começo dos anos 30, quando as taxas de juros ficaram altas demais por tempo demais, e isso piorou muito, mas muito mesmo, a depressão. Então, assim que ele percebeu essa aparente falta de demanda no fim dos anos 90, junto com uma inflação muito baixa, ele concluiu imediatamente que o problema só podia ser falta de demanda. E por isso, os bancos centrais não deveriam repetir o mesmo erro que cometeram nos anos 30. Daí veio a política de juros muito baixos, que durou até mais ou menos 2004. A essa altura, claro, o estrago já estava feito. Eu acho que o Bernanke e o Greenspan erraram completamente, cometeram um erro enorme. E é justamente sobre isso que o meu livro trata. Outra coisa que o livro aborda, antes que você comente, é que 2008 foi um momento marcante, um divisor de águas na forma como a China passou a enxergar o resto do mundo. Até 2008, os chineses acreditavam que seguir o exemplo dos Estados Unidos e do Ocidente era o caminho certo para eles. Os Estados Unidos tinham um modelo que funcionava. Eles deveriam tentar seguir esse caminho. A crise de 2008 foi um grande choque, e os chineses foram obrigados, de imediato, a criar um enorme pacote de estímulo, de cerca de 440 bilhões de dólares. A maior parte desse dinheiro foi investida em infraestrutura dentro da China, o que compensou o impacto negativo da grande crise financeira. Depois disso, eles pararam para pensar, mudaram todo o modelo e a política de desenvolvimento para focar nas próprias ideias e não nas ideias americanas. E foi daí que surgiram coisas como o BRICS, a nova Rota da Seda, e todo o modelo chinês de desenvolvimento independente. Tudo isso nasceu ali, em 2008, com a grande crise financeira. E foi exatamente sobre isso que eu escrevi em 2009. Isso é realmente fascinante. Então, a crise no Ocidente, a crise financeira que começou com o colapso do Lehman Brothers. Quer dizer, para você aquilo foi o grande alerta. Foi o sinal de que a China precisava parar e pensar. Espera aí, a gente precisa mudar de estratégia. E na verdade, toda a ideia da nova Rota da Seda, o cinturão e rota, e até a aproximação com os BRICS, acabam sendo um desdobramento disso. Tipo, não, isso não é sustentável. A gente precisa de algo diferente. E precisamos construir isso, não sozinhos, mas junto com outros países. Sim, eu acho que foi nesse momento que eles meio que acordaram e perceberam que seguir o modelo ocidental não era o caminho certo para eles e que isso não se sustentava. Você vai entender, tenho certeza, porque já pensou sobre a China. A estabilidade para os chineses é algo muito, muito importante. Eles têm, sabe, milhares de anos de história e já passaram por períodos de grande instabilidade em várias regiões, enquanto outras estavam um pouco mais estáveis. Mas eles estão dispostos a pagar um preço muito alto pela estabilidade, de um jeito que talvez na Europa e nos Estados Unidos a gente não esteja. Então, qualquer sugestão de que o sistema deles possa ser desestabilizado é algo que eles não aceitam bem. Foi daí que isso veio, e é daí eu acho que a política deles se desenvolveu dessa forma. Qual foi o tamanho do impacto de, digamos assim, e eu nem sei exatamente quando começou, mas em algum momento, ali pela metade da década de 2010, os Estados Unidos começaram a sabotar de forma sistemática a OMC, a Organização Mundial do Comércio. E o desmonte do sistema, do jeito que ele funcionava, bom, os Estados Unidos fazem isso de tempos em tempos, né? Começa lá, em Bretton Woods, e depois vem o Nixon, e acaba com o padrão ouro. Aí você tem o GATT, que se transforma na OMC como o novo padrão. Quer dizer, não exatamente padrão,
eu não devia usar a mesma palavra. O que eu quero dizer é como a infraestrutura sobre a qual o comércio mundial funciona. E aí isso é sabotado ao longo dos anos 2010, com aquelas desculpas frágeis de segurança nacional e tudo mais. Qual foi o impacto desse tipo de mudança dos Estados Unidos mudando as regras do jogo que eles mesmos criaram no meio do jogo? E em que momento você acha que a China realmente entendeu como lidar com isso? Olha, eu acho que 2009 foi o grande alerta. Eles perceberam que não queriam ficar sujeitos a isso. Eu me lembro de quando eu dava aula na Escola de Negócios da Universidade de Pequim, em 2009, conversando com alguns alunos e professores chineses sobre tudo isso. Lembro bem deles dizendo com todas as letras, a gente não quer ser parte desse sistema. É instável. Por que não confiar nas nossas próprias ideias? Sim. Quer dizer, a China é uma cultura muito antiga. Eles têm muito orgulho disso. Acham que sabem muitas coisas, e de fato sabem mesmo. Então acreditam que podem fazer tudo sozinhos, que não precisam do modelo americano. E isso se provou verdade. A gente ainda está tentando entender o fato de que os próprios chineses criaram um jeito de fazer as coisas que não é o nosso jeito. É o jeito deles. Mas funciona. E a gente ainda tem dificuldade em aceitar isso. Mas funciona sim. Eles mesmos já deixaram claro. É um sistema impressionante, de cima para baixo, com controle centralizado, mas que envolve muita competição, inclusive competição de mercado entre diferentes empresas, e que cria ou pode criar uma economia muito dinâmica. Infelizmente, sob o governo do Xi, isso não está dando tão certo. E eu posso falar um pouco mais sobre isso se você quiser. Mas eles têm esse sistema impressionante, bem direcionado, em que hoje existe uma espécie de economia de duas velocidades na China. De um lado, há setores altamente subsidiados, que estão gerando avanços enormes em áreas críticas, como inteligência artificial, robótica, veículos elétricos, baterias, tudo aquilo que a China considera importante. E a China está avançando rápido em muitas dessas áreas, à frente de todo mundo. Do outro lado, está o restante da economia chinesa, que antes funcionava muito bem quando tinha liberdade para isso, mas que sob o comando de Xi Jinping não está sendo mais permitida a funcionar assim. Como ele vem reprimindo o setor privado, que é o grande motor do crescimento e da vitalidade econômica do país, isso simplesmente não está dando certo. Então o resto da economia chinesa está meio que cambaleando, e há uma clara falta de dinamismo. Quando a gente olha o número mais recente de crescimento, acho que foi para o primeiro trimestre de 2026, na comparação com o ano anterior, deu cerca de 5%. Quase tudo isso veio de investimentos em capital e do aumento das exportações. O crescimento das exportações na China é visto, pelo menos por esse governo, como um motor importante da economia. Mas, se a gente olhar para os déficits comerciais que os Estados Unidos têm com a China e com a Europa, o déficit americano não lembro o número exato agora, mas é enorme, algo em torno de 200 e poucos bilhões de dólares. O mesmo acontece com a União Europeia. E normalmente, quando há, digamos, 100 bilhões de dólares em comércio entre um país e a China, cerca de 2/3 disso são exportações chinesas e 1/3 são importações da China. Esse é o padrão geral. E isso não é sense score. Isso não pode continuar. O resto do mundo não vai aceitar isso. Então a economia chinesa, sobre a qual a gente vem falando há muito tempo, realmente precisa mudar. Mas, infelizmente, o governo atual, sob o comando de Xi Jinping, não é o governo certo para fazer essa mudança. Por quê? Porque eles dão uma enorme importância a fortalecer e manter a posição do Partido Comunista e, no caso específico de Xi Jinping, a preservar e manter a própria posição dele. E isso vem antes de criar uma economia chinesa próspera e bem-sucedida. Diferente de Deng Xiaoping, que se sentia muito seguro na própria posição, por causa da relação que teve com Mao ao longo de muitos anos, ele não precisava se preocupar com isso. E por isso, pôde tomar as decisões ousadas e arriscadas que tomou. Mas essa não é a situação atual na China.
É isso que eu penso. That is not the case now in China. That's what I think. And so which parts of the Chinese Então, economy quais are partes not da economia progressing chinesa as não fast estão as indo should tão and, bem quanto what do you deveriam? make out of the E o que você acha do that simples China, fato de que a China, in agora em now 2026, just é capaz de produzir tanta coisa, não só o que exporta, mas também o que é usado internamente, certo? Quer dizer, o nível de infraestrutura que a China está construindo é impressionante. Quando a gente fala de pontes, prédios, portos, aeroportos, ferrovias, tudo o que eles conseguem fazer com o que tem dentro do próprio país. E tem outro ponto. A China ainda depende de algumas importações críticas, especialmente de energia, mas o país está trabalhando em alta velocidade para reduzir esse tipo de dependência. E isso permitiu que eles construíssem uma base ainda maior de autossuficiência. Por exemplo, na área de tecnologia da informação e no que muita gente chama de soberania digital. A China parece ter uma capacidade quase infinita de se abastecer com tudo o que precisa. infinite capacity of supplying itself with what it needs. Well, it's partly based on the Bem, isso se baseia em parte nos grandes avanços econômicos das últimas 2 ou 3 décadas. E a China adotou, especialmente sob a liderança de Xi, esse tipo de esquema de subsídios, conduzido de cima para baixo, liderado pelo governo, que se concentra em certos setores. Mas, por trás disso, a economia chinesa, se a gente usar a paridade do poder de compra, que é o método usado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, e pelo Banco Mundial, para comparar as economias dos países, eu acho que é a medida mais correta, porque leva em conta as diferenças nas taxas de câmbio e nos preços. A China já é há alguns anos a maior economia do mundo e hoje é substancialmente maior do que a economia dos Estados Unidos. and it's now substantially larger than the US economy. The general perception that America's still got the biggest economy. A percepção geral é que os Estados Unidos ainda têm a maior economia do mundo, mas não tem. A economia da China é maior. E esse é um dos motivos pelos quais o impacto chinês é tão enorme e continua crescendo. Na verdade, é sobre isso em parte que trata o livro que estou escrevendo agora, meu segundo livro. A China adotou, o Xi Jinping adotou, essa ideia de autossuficiência chamada dupla circulação. É um sistema de circulação econômica interna que fornece boa parte, ou até a maior parte, do que o país precisa. E isso tem sido uma política deliberada dentro da China nos últimos 3 ou 4 anos, porque ele quer reduzir as formas pelas quais o seu chamado rival ou inimigo, especialmente os americanos, pode prejudicar a China. E isso é direcionado exatamente para isso. Então acho que isso já responde em parte à sua pergunta. Mas a China, desde eu diria 1990, 92, desenvolveu uma economia incrivelmente diversa e bem-sucedida. É um país enorme, com uma população gigantesca. São pessoas muito inteligentes e eles fizeram o sistema funcionar. Eu acho que qualquer um que ainda não foi à China deveria ir porque, bom, a gente vai falar mais adiante sobre se este é ou não o século da China. Espero que a gente possa conversar sobre isso daqui a pouco. Mas é realmente um espetáculo impressionante. Let's talk about just that because your new book that you're going Vamos falar exatamente sobre isso, porque o seu novo livro que você está escrevendo também vai ter o título sobre como a China vai impactar a ordem multipolar. Então, como você enxerga isso? Eu acho que um dos equívocos no Ocidente é a ideia de que, como nós tentamos refazer o mundo à nossa imagem, todo o resto, todas as outras culturas, também devem estar tentando fazer o mesmo do lado delas. Mas, na minha interpretação, não é isso que os chineses estão buscando. E para você, como é que isso se interpreta? Eu concordo totalmente com você, Pascal. Acho que a nossa percepção é de que os chineses são um inimigo. Quer dizer, é preciso voltar ao Wolfowitz e à chamada doutrina Wolfowitz, se você sabe o que é isso, que ele escreveu quando era vice-secretário de defesa no governo do Bush pai. E a doutrina Wolfowitz era a ideia de que depois de 1990, quando o Muro de Berlim caiu, o Wolfowitz, como vice-secretário de defesa, escreveu esse documento dizendo que o objetivo dos Estados Unidos devia ser garantir que o país continuasse em primeiro lugar e que qualquer rival em qualquer parte do mundo deveria ser esmagado.
Quer dizer, o texto é muito mais longo do que isso, mas em uma frase, é isso que a doutrina Wolfowitz dizia. O Bush pai, o George H.W. Bush, quando esse documento chegou à mesa dele, devolveu e disse, isso é um monte de bobagem. Eu simplesmente não consigo. Quem são esses idiotas? Mas depois do 11 de setembro, aquilo virou o ataque à América, vindo de algum lugar, do Bin Laden, que morava no Afeganistão, ou em algum lugar assim. Ficou muito mais fácil convencer a elite americana de que, na verdade, essa estratégia da doutrina Wolfowitz, a ideia de América em primeiro lugar, em todo lugar, deveria prevalecer. Esse é o ponto de partida de tudo isso. Veio da doutrina Wolfowitz, que, na minha opinião, foi usada depois pelo próprio Wolfowitz, que era sionista, para destruir os inimigos de Israel. Mas talvez seja melhor a gente não entrar nesse assunto, porque é um tema totalmente diferente e vai acabar fazendo muitos dos seus ouvintes mandarem mensagens bem desagradáveis. Então, vamos ficar com a China, porque assim como o sionismo, a gente pode falar sobre isso também. Mas por enquanto, vamos focar na China. Eu quero falar sobre a doutrina Wolfowitz, porque é daí que vem essa coisa americana. E claro, aqui no Reino Unido e também na Europa, a gente seguiu cegamente os americanos por anos, porque foram eles que garantiram a segurança desde o começo. E a gente ainda não aprendeu, agora que os americanos, que o Trump está tirando isso, a gente ainda não aprendeu a pensar por conta própria, nem no Reino Unido, nem na Europa. A gente vai aprender nos próximos anos, mas está levando tempo. Então, quando você fala sobre a forma como a Europa e os Estados Unidos veem a China, a gente precisa falar sobre os Estados Unidos e sobre Washington, porque todo o resto acaba seguindo o que eles fazem. E é daí que vem essa ideia de que a China é uma inimiga, uma rival, e por isso seria preciso se livrar dela, o que parece uma maneira bem estranha de pensar. Mas é daí que vem tudo isso, certo? Eu só estou respondendo ao ponto que você levantou. Acho que a gente pode seguir em frente, se você quiser. O livro que eu estou escrevendo agora se chama O Impacto Global da China, um projeto de geopolítica, da tecnologia e a nova ordem multipolar. E o que eu tento fazer nesse livro, para quem ainda não pensou muito sobre esse assunto, você claramente já pensou, mas tem muita gente que nunca parou para pensar nisso, é ajudar essas pessoas a entenderem melhor de onde a China vem e falar sobre os impactos que o surgimento da China teve no resto do mundo nos últimos 30 anos, mais ou menos. Por exemplo, o efeito sobre os preços que eu mencionei antes, lá no fim dos anos 90, antes de 2000, e toda aquela história do boom das empresas.com que acabou levando à crise do crédito. E depois, claro, o BRICS não foi exatamente uma criação da China, mas eu acho que, depois da grande crise financeira de 2008, a China decidiu usar o BRICS como ele existia na época. Não existia a África do Sul nesse contexto até 2011, mas sim Rússia, Irã, China e Brasil como um grupo, um veículo. E depois veio a iniciativa do Cinturão e Rota, em 2013, que teve um impacto enorme, por exemplo, no Sudeste Asiático, na África, em várias partes do mundo. É algo que a gente não vê muito na Europa e na América, e provavelmente nem aí em Kyoto, imagino. Mas essa iniciativa está gerando, já gerou, e ainda vai gerar um impacto econômico e geopolítico gigantesco, envolvendo bilhões de dólares e muitos projetos diferentes. Outro impacto que eu acho realmente importante no Ocidente, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, é a presença massiva de estudantes chineses das universidades do continente. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e descobri que até 1 ou 2 anos atrás, entre 20% e 25% de todos os estudantes matriculados em universidades nos Estados Unidos e no Reino Unido vinham da China continental. É um número extraordinariamente alto, esses 20% a 25%. Eu nunca entendi isso. Por que a China tem tanto sucesso econômico? É tão boa em tudo isso, mas ainda existe essa enorme vontade de mandar os filhos para universidades no exterior. Porque para mim
parece que eles devem ter muitas boas escolas lá também. Seems to me they must have they must have so many good schools over there. So Well, they don't. Well, Bom, you teach eles não in fazem Kyoto, isso. so you Você know dá aula em well Kyoto, with the- então sabe muito bem. Quer dizer, tenho certeza de que Kyoto é uma das melhores universidades, certamente no Japão, talvez até na Ásia. Mas os asiáticos, especialmente os chineses, eu queria saber o que você pensa sobre isso, já que é professor em Kyoto. Quando eu dei aula em cursos de graduação e pós em turmas de MBA em Pequim, na Universidade de Pequim, percebi que o sistema educacional chinês é brilhante no aprendizado. O que ele ensina é ler todos os livros rapidamente, guardar tudo na cabeça e, na hora da prova, conseguir despejar tudo de volta. A ideia de pensar de forma independente, de tirar suas próprias conclusões, não é algo que o sistema educacional da China ensine muito bem. E isso vem lá de trás, dos exames meritocráticos do serviço público, que foram introduzidos pelo primeiro imperador há milhares de anos. Sempre houve, na China, um grande prestígio em passar no exame do serviço público, e imagino que no Japão seja parecido. É um exame muito competitivo, baseado em ler textos e repeti-los nas provas. Não se permite pensar muito por conta própria. E é por isso que pais com boas condições, pessoas instruídas na China, têm mandado seus filhos para Harvard e para qualquer boa universidade em que consigam entrar, e até para universidades nem tão boas assim, na Europa, especialmente no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. Eles percebem que precisam de uma formação muito mais completa do que a que se consegue na China. Eu gostaria de saber, Pascal, o que você acha do Japão e de Kyoto nesse contexto, sobre essa ideia de formação mais ampla, sabe? I find it quite funny because actually on this Eu acho até engraçado, porque na verdade, nesse aspecto, o sistema educacional japonês se parece muito mais com o chinês. Ele também é mais voltado, especialmente até o ensino médio, para aprender no sentido de memorizar e não no sentido de produzir. Por isso, uma parte importante da formação que a gente tenta oferecer para os alunos na universidade é justamente desfazer um pouco disso e dizer, olha, agora vocês precisam se preparar para a fase da vida em que vão produzir conhecimento. E isso exige outro tipo de habilidade, incluindo, claro, apresentação, argumentação e tudo mais. Mas o sistema escolar em si é mais voltado para esse outro tipo de aprendizado. The school system itself is geared more toward that. Yet also in Japan you have Mas também no Japão, há um número bem grande de estudantes chineses que vêm estudar nas universidades daqui. E, na verdade, muitos programas japoneses estão tentando se adaptar a isso. Claro, porque as universidades estão ficando sem alunos, já que a taxa de natalidade vem caindo muito. O ensino de inglês também não é voltado só para os Estados Unidos, para o Reino Unido ou para a Europa, mas também para os estudantes chineses que não aprenderam inglês antes. Embora eu deva dizer que muitos estudantes chineses também aprendem e estudam em japonês, eles são muito melhores em aprender japonês do que os norte-americanos e os europeus. Então há uma mistura grande aqui, mas isso mostra bem a força e o dinamismo que vem da China. Eu fico pensando no que tudo isso significa agora para o setor empresarial na China, sabe? Por um lado, são 30 anos de desenvolvimento. Por outro, há expectativas enormes para o futuro. Você se preocupa um pouco que essa ascensão meteórica da China como economia também esteja criando expectativas para o futuro, que talvez sejam difíceis de alcançar? A gente sabe que na China tem muita gente trabalhando em empregos muito exigentes, com dificuldade para acompanhar o ritmo, e que há pessoas pedindo demissão. Então, como você acontecendo dentro da China nesse momento? Inside China develops. This point about it's very difficult to pluck a solution out of the air and say this is. É muito difícil tirar uma solução do nada e dizer, é isso que você deve fazer, é aquilo que você deve fazer. Mas o ponto que eu mencionei há alguns minutos foi que o sistema chinês, que foi incrivelmente bem sucedido por vários anos, teve esse sucesso porque o governo permitiu que ele se desenvolvesse. E o motivo de ele ter se tornado menos dinâmico é que passou a ser cada vez menos compatível com a forma como o Partido Comunista funciona hoje na China. Desculpe,
Só estou conferindo aqui para ver se o computador não trava. Enfim, ficou cada vez menos compatível com a sobrevivência do próprio modo de operação do partido. Posso voltar a esse ponto? Se quiser, eu estava dando aulas na Universidade de Pequim em 2010, 2011. E foi ali, eu acho, que o Partido Comunista começou de fato a se preocupar com a sua posição dentro da China. Dava para ver que a economia vibrante e dinâmica estava produzindo megastars como Jack Ma e muitos outros, como o fundador da BYD e vários empresários de enorme sucesso que ganharam bilhões. Essas pessoas viraram modelos a serem seguidos pelos chineses. O partido não gostou disso. Queria ser ele o exemplo. E o que o Xi Jinping fez nos últimos 10 ou 15 anos, desde que virou presidente, foi colocar o partido de volta no centro de tudo. Isso significou dizer pra gente, como Jack Ma, se você não seguir a linha, vai acabar na prisão. Você viu isso acontecer, né? E esse é o problema da China hoje. O partido, do jeito que está, e uma economia dinâmica que criou sua própria demanda de consumo, de investimento, fora do investimento estatal, dependem de um sistema muito mais dinâmico. Então, o Partido Comunista precisa mudar. E isso é algo bem conhecido na China. Há anos, muita gente tenta tirar o Xi Jinping do poder por causa disso, mas ele se recusa a sair. A questão é a seguinte: o terceiro mandato dele termina no ano que vem, em 2027. Certo? Esse é o terceiro mandato de 5 anos. E a dúvida é, será que ele vai tentar mais um? Acho que ele tem 71 ou 72 anos agora. Será que vai buscar um quarto mandato? Ou será que as forças contrárias, lideradas por pessoas como Hu Jintao, ex-presidente, e Wen Jiabao, ex-primeiro-ministro, vão conseguir tirá-lo e colocar alguém que consiga conduzir essa mudança dentro do partido de um jeito mais compatível com uma economia dinâmica e voltada para o futuro? Ou o Xi Jinping vai continuar no poder e seguir reprimindo a sociedade chinesa? Essa é uma das grandes questões do momento. Eu já tive conversas aqui no canal, sabe, com pessoas que também argumentaram que ainda existem essas correntes diferentes dentro do partido, dentro de todo o aparato do Estado, que continuam mais leais, digamos assim, à herança maoísta, mais dogmáticas, mais ideológicas. E por outro lado, temos o que o Zheng Zhang chamou de corrente dos denguistas, que são aqueles mais voltados para os negócios, também dentro do partido e do Estado, mais focados em aumentar o comércio. O comércio acima de tudo, em vez de colocar a ideologia em primeiro lugar e o comércio em segundo. Você também enxerga isso? Ou chegou a perceber esse tipo de divisão, essas duas partes da alma? Sim, com certeza. Existe uma grande disputa. Na verdade, já faz tempo que essa batalha vem acontecendo. Xi Jinping usou a campanha anticorrupção como uma arma e tem usado isso para se livrar, prender ou até eliminar pessoas que se opõem a ele. Ele simplesmente... A pessoa mais recente foi um ex-membro do Comitê Permanente do Politburo, o general Zhang, que era o chefe do Exército de Libertação Popular da China e agora está preso por corrupção. E ele está conduzindo uma grande purga nos altos escalões do Exército, porque todos esses oficiais percebem o que eu acabei de dizer. O Xi já cumpriu seu tempo. Ele não deveria ter ficado mais de 10 anos no poder. Já passou da hora de sair. Precisamos de alguém diferente. É um pouco como dizer sobre o presidente Trump. Queremos outro tipo de líder. Ele é a pessoa errada. Mas nos Estados Unidos é mais fácil substituí-lo. Basta esperar 2 ou 3 anos. Na China, o Xi tornou isso muito mais difícil. Você tem razão. Está acontecendo uma grande disputa. Wen Jiabao, Hu Jintao e outras pessoas ainda têm muito poder, porque eles foram... Bom, o Hu Jintao foi presidente por 10 anos, e o Wen Jiabao foi um primeiro-ministro muito bom, na minha opinião. Eles ainda têm bastante influência, então vamos ver o que acontece. Quer dizer, acho que a grande questão
no dia 27 de outubro, quando aconteceu o que eu acho que é o 19º Congresso do Partido Comunista, é saber se o Xi Jinping vai conseguir garantir mais um mandato de 5 anos ou não. Se eles conseguirem colocar outra pessoa no lugar, eu acho que um bom nome seria o Hu Chunhua, que atualmente foi deixado de lado e virou vice-presidente da CCPIT. É praticamente um cargo sem função. Mas ele é um cara inteligente. Ele estudou na Universidade de Pequim, que é muito difícil de entrar. Todo ano, cerca de 10 milhões de pessoas fazem o Gaokao, o Exame Nacional de Admissão às Universidades na China. E desses 10 milhões, mais ou menos 2.000 conseguem entrar na Universidade de Pequim, e outras 2.000 vão para Tsinghua. Então, se você entra na Universidade de Pequim, isso quer dizer que você é muito, mas muito bom em estudar e aprender tudo que lê. E ele foi para Pequim. Hu Chunhua estudou na Universidade de Pequim, então ele é um cara muito inteligente. E também tem uma mente mais liberal. Eu acho que o Xi Jinping tentado encontrar algo contra ele, mas não conseguiu. Se conseguisse, já teria mandado prender, porque sabe que ele representa uma ameaça. A gente tem essa rivalidade interna que com certeza vai continuar. E o mundo da política, para começo de conversa, não é exatamente o mais limpo. Mas se a gente olhar para a forma como a China aprendeu a lidar com os Estados Unidos, tem algumas coisas que realmente me surpreenderam nos últimos 1 ou 2 anos. Uma delas é que a China conseguiu se manter bem firme quando se tratou da questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A outra é que eles chegaram a ameaçar usar a Carta das Terras Raras e não tiveram mais vergonha disso, como tinham antes. E o terceiro caso foi bem recente. A China anunciou que vai proibir o setor de petróleo de aplicar as sanções dos Estados Unidos em relação ao Irã. E também que vai apoiar essas empresas de produção de petróleo caso elas sejam alvo de sanções secundárias ou terciárias dos Estados Unidos. Então, como você interpreta a forma como a China está lidando economicamente com esse tipo de agressão? De novo, parece o resultado da doutrina Wolfowitz, que ainda está pesando sobre a China vinda dos Estados Unidos. Bom, eu diria que é mais ou menos exatamente o que você disse. Quer dizer, eu acho que a China preferiria, como você comentou antes, ser amiga de todo mundo. Mas não é tão simples assim, porque a China, e todos nós sabemos disso, é diferente. Assim como todos nós somos diferentes uns dos outros, e sempre vão existir disputas. Só que sair por aí matando pessoas e atacando países não é o caminho certo. A China preferiria ter um tipo de envolvimento mais diplomático. E, como eu disse logo no começo, se a gente começar a pensar agora sobre para onde as coisas vão a partir daqui, o que eu acho interessa a todo mundo, já existem várias projeções. A minha opinião é que vai haver um problema financeiro. No momento, é impossível imaginar que os Estados Unidos e a Europa, o Ocidente em geral, cedam à China ou façam qualquer tipo de acordo com ela, porque a China é vista como uma ameaça. E tem algo que a gente ainda não mencionou, a Covid. Esse foi um dos grandes impactos que a China causou no mundo nos últimos anos. A Covid veio da China. Eu estava lá quando tudo começou, posso até falar um pouco sobre isso. Mas de qualquer forma, veio da China. Eu acho que o resto do mundo, especialmente os Estados Unidos e os países europeus, associam a Covid à China. E isso foi decisivo, a Covid foi decisiva, para mudar a forma como a gente enxerga a China. Deixou de ser um país que despertava interesse, curiosidade e até algum apoio para ser vista como uma inimiga. E é isso que muita gente hoje pensa sobre a China, que eles são uma má notícia, que são pessoas com quem a gente não deveria fazer negócios. Mas o fato é que a China está aí. E a atitude dos chineses, eu acho, é que um mundo conectado e pacífico serve aos interesses da China por 2 motivos. Primeiro, eles são de longe os maiores comerciantes do mundo, e é do interesse econômico deles poder fazer negócios com todo mundo. Segundo, eu acho que isso se conecta com algo do espírito e da educação chinesa.
a ideia do taoísmo, que começou por volta do ano 500 a.C., e a noção de que a vida deve ser simples, pacífica, tranquila e que a pessoa não deve ser agressiva. Estou simplificando bastante aqui. E o budismo também é algo que a maioria dos chineses, de forma consciente ou inconsciente, na maior parte das vezes inconsciente, acaba absorvendo por meio de 3 correntes de pensamento. Uma é o budismo, outra é o taoísmo e a terceira é o confucionismo. É mais ou menos como acontece com a maioria dos europeus. A maior parte não vai à igreja, mas ainda assim é influenciada por ideias e valores cristãos. Na China, todos os chineses são influenciados em algum grau pelo budismo, pelo taoísmo e pelo confucionismo. Embora, se você perguntar para muita gente, eles nem vão saber direito do que você está falando. Alguns vão, mas muitos não. Mas eles são misturados por essas ideias. A ideia de que o mundo deve ser pacífico e conectado não é benéfica só por motivos econômicos. Eu diria que também é importante por razões culturais. Certo. E como isso agora, nesse momento, também afeta o mundo dos negócios? Quero dizer, quando você orienta pessoas que querem fazer negócios com a China, mas que só têm experiência, digamos, na Europa e na América do Norte, não que sejam iguais, mas eu diria que culturalmente a gente consegue se entender. Quando você aconselha essas pessoas sobre como se aproximar, como construir um negócio de sucesso na China e com a China, o que você diz para elas? E como isso pode impactar o futuro, quando a China for possivelmente muito, muito maior e ainda mais importante, certo? Bom, a melhor coisa que você pode fazer é comprar esse livro. A segunda melhor coisa é, eu vou só resumir uma ou duas ideias. A mais importante na China, como em muitas sociedades asiáticas, e tenho certeza de que isso também vale para o Japão, é se comunicar com as pessoas de forma pessoal. Em outras palavras, é fazer com que elas confiem em você. Elas podem até não gostar de você, mas é melhor se gostarem. E por que não, né? Os chineses lidam com as pessoas de maneira pessoal. Então, se você quer fazer negócios na China, a primeira coisa não é ser grosseiro com eles, nem agir de forma agressiva, mas tentar desenvolver uma relação pessoal. Esse é o ponto central para fazer negócios na China. Quem entende isso, se dá bem. Quem não entende, vai ter todo tipo de problema. Os chineses pelas costas vão dizer algo como: aí vem mais um estrangeiro ignorante e arrogante. Vamos ensinar uma lição para ele. Isso é muito importante. A gente está conversando hoje, mais ou menos 2 dias antes do Donald Trump se encontrar com o Xi Jinping em Pequim, certo? Acho que eles vão se reunir no dia 13 e hoje é dia 11. Você acha que existe algum futuro para a relação entre China e Estados Unidos se os americanos não mudarem de forma significativa a postura em relação à China? Olha, sobre isso eu volto à minha ideia de que a questão é econômica. Eu sou economista, além de historiador. Trabalhei num banco, um banco de investimento, por vários anos antes de me envolver com a China. Eu acredito que vai haver uma grande crise financeira começando nos Estados Unidos, causada pela inflação. Quer dizer, Pascal, você e eu, não é difícil perceber que a inflação está subindo. Ela precisa subir. O preço do petróleo foi de $50 o barril para 120. E os derivados do petróleo estão em tudo, plástico e tantas outras coisas. Sem falar nos alimentos, sem falar nos fertilizantes, na escassez de fertilizantes, nos preços dos alimentos e por aí vai. A inflação vai subir e deve começar a subir dentro de um mês. A gente vai começar a sentir o impacto em 1 ou 2 meses, passando de 2 ou 3% para 5, 6, até 8 ou até 10% ao ano de inflação anualizada. As taxas de juros vão ter que subir. E o que taxas mais altas, 5, 6, 7%, vão fazer com os pagamentos de juros da dívida que o sistema americano precisa pagar? No ano passado, isso foi de $1 trilhão, e ainda com uma taxa de juros relativamente baixa. Isso vai quebrar o sistema, certo?
tem que quebrar. Quer dizer, se você pensar que o orçamento de defesa dos Estados Unidos no ano passado foi de 800 bilhões de dólares e os pagamentos de juros da dívida, os juros da dívida pública americana, foram de 1 trilhão. E eu nem estou falando da dívida privada, que é enorme, a dívida não pública. Gestores de fundos de investimento emprestando entre si e todo tipo de balanço com ativos que foram trocados e talvez nem tenham o valor real. A cada 20 ou 25 anos é assim que o sistema funciona. Precisa haver algum tipo de colapso para trazer as pessoas de volta para a realidade. A gente não tem uma desde 2008. Antes disso, foi em 1987. Eu era gestor de investimentos na época, então lembro muito bem. Em 2008, eu já estava envolvido com a China, tinha acabado de escrever esse livro. E depois acho que 1970, 73, 74, já está na hora de acontecer outra. E se houver um colapso, e eu acho que vai haver, como os Estados Unidos vão encarar a ideia de continuar amigos da China? Eles vão precisar da China, assim como precisaram em 2008, quando quem ajudou a salvar os Estados Unidos, em parte, foram os chineses, comprando a dívida americana e lançando um enorme pacote de estímulo de 450 bilhões de dólares. Isso ajudou a sustentar o sistema global. E a gente vai ter que fazer isso de novo. A China também tem seus problemas, como a gente já comentou. Problemas internos, econômicos. Eu acho que os dois lados vão perceber que é do interesse de ambos cooperar. Mas talvez eu esteja sendo otimista demais. Quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida de que a China vê os benefícios de cooperar com os Estados Unidos. Tudo que eles vêm fazendo nos últimos 30, 40 anos tem sido baseado em cooperação. Mas o problema é que, neste momento, o outro lado vem construindo essa narrativa da ameaça chinesa de forma muito intensa, mesmo antes da Covid, e continua assim. E se acontecer uma crise? O que você acha, então? Você acha que isso vai mudar a percepção dentro de Washington? Se houver uma grande crise financeira, não sei quantos anos você tem, provavelmente é jovem demais para lembrar como foi a crise de 2008. A gente realmente achou que o mundo ocidental tinha acabado. Achou mesmo. Foi um evento enorme. O Lehman quebrou. O Lehman quebrou. A Bear Stearns quebrou. A AIG precisou de um resgate enorme. A General Motors teve que ser salva também. Foi algo gigantesco. E muita gente com menos de 45 anos, claro, nem vai se lembrar disso, porque já faz o quê? Uns 18 anos. Eu me lembro bem do impacto que aquilo teve e de como as pessoas estavam com medo de perder o emprego, de conseguir outro e por aí vai. Em Washington, se isso acontecer de novo. I do remember how impactful that was and how people were scared for jobs and getting new jobs and so on. But how What impact do you think that'll happen in Washington if that happens again? Como você acha que isso vai mudar a percepção sobre a China? I don't think it would change the perception. I mean, Eu não acho que isso vá mudar a percepção. Quer dizer, como a China realmente poderia, se a gente imaginar uma repetição perfeita. 2008, uma repetição perfeita, tipo uma crise de dívida. E claro, todos aqueles empréstimos ninja, depois os bancos quebrando, dívidas ruins por todo lado, e todo mundo com medo. Meu Deus! E se isso estiver no meu balanço e por aí vai? Aí o governo entra para intervir. Quero dizer, como a China poderia tentar ajudar os Estados Unidos, mesmo que quisesse? Como ela faria isso? United States, even if they wanted, how would they? Well, last time they bought their debt and they launched their own massive. Bem, da última vez eles compraram a própria dívida e lançaram um enorme, compraram títulos, o que ajudou, dívida pública. E também lançaram um grande programa interno de estímulo para tentar impulsionar a economia chinesa e, com isso, impulsionar a economia mundial. Eles fizeram um esforço enorme para evitar que a China, e na verdade toda a economia global, entrasse em colapso. E sempre sentiram que depois disso, na época, os americanos e o Ocidente não valorizaram o que fizeram. Acho que agora fariam algo parecido. Mas talvez de um jeito mais comercial.
podem dizer para os americanos: olha, a gente pode ajudar, podemos comprar isso, emprestar um pouco de dinheiro, injetar liquidez no sistema, coisa que vocês não conseguem fazer, e manter tudo funcionando, mas com certas condições. Pode ser que desta vez seja um pouco mais comercial, mas eles têm poder financeiro e econômico para isso. Na verdade, são uma economia maior que os Estados Unidos, em termos de poder de compra. In purchasing power terms. Yes. But a lot not. Sim, sim. Mas muita coisa não. Claro, há muitos interesses chineses ligados a isso, né, dentro dos Estados Unidos. Então, quer dizer, se a economia americana cai, muito valor, quero dizer, o valor que a China detém, também cai. Então há muito interesse envolvido. Very much in their interest to keep the system, É muito do interesse deles manter o sistema, manter tudo funcionando. E é por isso que, sabe, os Estados Unidos, aconteça o que acontecer com o país, com o dólar, o outro ponto é que o dólar vai continuar sendo a moeda mundial. Fala-se muito em desdolarização, mas se você olhar os números, se olhar o sistema SWIFT, na Bélgica, que processa praticamente todas as transações internacionais, milhões por dia, algo como 92 ou 93% são feitas em dólares, hoje, agora. Isso não vai mudar muito. O dólar é a moeda global e o dólar é feito nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não vão desaparecer. E eu acho que os chineses sabem disso. Então, os próximos 50 anos serão China e Estados Unidos, e depois todo o resto. A questão é, China e Estados Unidos vão ser inimigos ou amigos? E eu acho que se houver uma crise nos Estados Unidos, e eu acredito que vai haver, isso vai mudar a forma como os americanos olham para a China, porque eles vão precisar de ajuda. Isso seria uma reação bem positiva. Giles, você está defendendo a ideia de um grande colapso econômico, como se fosse algo a ser esperado, para evitar a guerra que pode acontecer se isso não acontecer. Bom, posso estar errado. O que você acha, Pascal Lotas? Eu espero que se houver uma recessão econômica, isso acabe levando a uma relação melhor. Mas isso é o que alguns amigos meus chamam de meu otimismo mórbido. Não, eu acho que é exatamente aí que a gente está. Eu tenho um grande amigo, mais velho do que eu, que trabalhou a vida toda no Morgan Stanley. Ele é um banqueiro de investimentos sênior, tem uns 85 anos e mora em Nova York. A gente costumava conversar 2 ou 3 vezes por semana sobre os Estados Unidos e a China, até a disputa comercial do ano passado, em setembro ou outubro, quando a China jogou a carta das terras raras e basicamente deixou os americanos sem saída. E o Trump, bom, com T maiúsculo e T minúsculo. Não quis fazer um trocadilho, mas acabou sendo. Mas eu acho que eu disse isso para ele na época. O fato de os chineses terem jogado a carta das terras raras, o caça americano F-35 usa cerca de 400 quilos de terras raras. Não dá para construir caças americanos sem elas, e a China tem quase todas. Então é preciso fazer um acordo. E olha como isso mudou a relação entre os Estados Unidos e a China. De vez em quando, precisa acontecer algo assim, que dê um soco no nariz da América e faça o país perceber que precisa ser mais razoável, que faz parte de um outro mundo, e não só de um filme de Hollywood. É um mundo interconectado. Espero que isso realmente caia a ficha. É um mundo interconectado. E a gente precisa uns dos outros. Então não faz sentido, de novo, ficar dando soco no nariz um do outro. Bom, quero dizer, se a gente tiver uma grande crise, eu sei que já estamos aqui há mais de 1 hora, você provavelmente vai querer encerrar. Essa mesmo. E mais uma vez, queria te perguntar, onde as pessoas podem te encontrar seus livros, e se você tem algum lugar onde também publica entre um livro e outro. Eu não tenho um lugar específico. Acho que você está se referindo ao nome do meu livro. Ele vai ser publicado pela Anthem Press. Ainda estou escrevendo. Deve sair no ano que vem, em 2027. O título, meu nome é Giles Chance, e o livro se chama
Tecnologia, geopolítica e o impacto global da China. Tecnologia, geopolítica e a nova ordem multipolar. Nele eu falo sobre o impacto que a China teve nos últimos 30, 40 anos, mas principalmente sobre onde eu acho que estamos agora e para onde acredito que vamos nos próximos 20 ou 30 anos, exatamente como a gente vem discutindo hoje. Claro, a gente vai divulgar o seu livro de novo assim que ele for lançado. Os outros 2 livros vão estar com o link aqui na descrição. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo seu tempo hoje, Giles. É uma honra estar no seu programa. Como eu disse antes, acho que você está fazendo um trabalho fantástico. A gente precisa de plataformas como a sua e de outras também. Não sei quanto a mim, mas muita gente traz coisas muito interessantes. Eu aprendo muito com elas. E para ser sincero, eu não leio mais jornal. Acho que muita gente também não lê. Agora a gente tem podcasts, então fico muito feliz por termos essa possibilidade. Giles Chance, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Tchau, tchau.